está falando aquilo que Deus tem colocado na vida dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor de novo. Amém. Por todo o apoio. Desde o ano passado, meus irmãos, queria poder partilhar isso com ele aqui do meu lado. Desde o ano passado, o Senhor ele nos levantou para ajudarmos, auxiliarmos nossas congregações, seja congregação da vila, seja congregação de Barra. E o pastor assim nos enviou, o pastor assim nos deu todo o recurso para a gente estar indo, estar ajudando, estar se sendo ajudado. Foi naquele momento ali, Adenor, que eu vi que o Senhor nos usou para tratar ali o povo e o Senhor nos tratou poderosamente. Por esse momento que o Senhor nos moldou, quando a gente se dispôs a descer a casa do oleiro, como viveu ali o profeta Jeremias, nós assim também fomos moldados. Amém. O Senhor assim nos levou, nos guiou, e assim eu pude ver essa experiência gloriosa lá de Aldenor. Tantas vezes a gente saindo para evangelizar, queria partilhar com os irmãos. Teve uma vez, meus irmãos, que a gente estava passando ali na vila e havia uma roda ali onde as pessoas estavam bebendo ali, se embriagando, e ali o Senhor nos usou poderosamente, meus irmãos. O Senhor nos usou poderosamente a ponto da gente ali, deles pararem do que estava fazendo, ouviram a palavra de Deus, foram para dentro de casa, lembra, Adenor? E ali a semente do evangelho foi plantada, e o seu João Batista, a gente não esquece não, e o seu João Batista ali levantou a mão e disse: eu quero deixar isso, eu quero seguir a Jesus, eu quero viver a palavra que vocês estão pregando. Aleluia. Nós ouvimos eles dizer da sua boca ali, e nós cremos que o Senhor ali plantou a semente do evangelho, cremos que o Senhor ali agiu com poder ali no meio daquela mesa, no meio daquelas pessoas. Então, meus irmãos, não importa onde seja a semente, não importa qual seja a terra, mas o Senhor nos chama a nos levantarmos como trabalhadores de Cristo, colocarmos a mão no arado e irmos assim semear no reino de Deus. Amém. Queria que assim os irmãos possam estar abrindo suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, capítulo número 40. Nossa irmã Eliane, a paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Leomar, glória a Deus, irmã Leomar. A senhora é uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus, dois jovens abençoados. Amém. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem prepara. Isaías 40. Isaías 40, a partir do verso 25. Isaías 40, a partir do verso 25. Vamos ler a partir aqui do... a partir do verso 25 mesmo. Isaías 40, a partir do verso 25. A Bíblia diz assim: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como podes dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Aleluia. Meus irmãos, eu quero poder aqui pensar com os irmãos aqui esta palavra que nós acabamos de ler. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, antes do capítulo 40, ali, estava ali no contexto de juízo. Deus estava tratando com o seu povo ali, juízo ali de destruição mesmo, juízo ali no que diz respeito à rebeldia do povo. O povo não estava ouvindo a palavra de Deus e obedecendo, o povo estava desobediente, rebelde, e por isso o Senhor veio com uma mensagem de juízo, para que o povo se arrependa. E a partir do capítulo 40, eu me impressionava quando eu estudava aqui esse texto aqui. Agora o Senhor vai mostrar o propósito da paz. Qual é o propósito da paz? Por que o Senhor nos dá paz? O Senhor nos dá paz, irmãos, como um propósito. E esse propósito
é de nós confiarmos no Senhor. Nós vemos que o contexto ali atrás era um contexto de problema, de crise, de muita tribulação, antes desse capítulo 40, que Israel ali, o povo de Deus ali estava vivendo. Mas logo a partir do capítulo 40 em diante, o Senhor mostra ali o propósito da paz. O Senhor mostra agora aqui, a partir do verso 1, o Senhor chamando o povo ao consolo. Aqui está, meus irmãos, a majestade soberana do nosso Deus consolador, do nosso Deus confortador. Mas o que é consolo? Consolo, meus irmãos, é alívio. Consolo é conforto. Consolo, meus irmãos, é ter a certeza de que o Deus que está no alto e sublime trono, Ele nos consola, Ele nos conforta, e o fato de tudo estar em suas mãos nos faz entender que a nossa vida também está nas mãos de Jerusalém. Glória a Deus. E como as nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós podemos repousar, nós podemos descansar, nós podemos assim confiar no Senhor e ter a paz que excede todo o entendimento e que guarda o meu e o seu coração em Cristo Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, vendo esse contexto aqui, do propósito da paz, que o Senhor, que vai começar aqui no capítulo 40 de Isaías, que Cristo, lá no Novo Testamento, está escrito que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. E o Deus da paz. A Bíblia diz, queridos irmãos, que na cruz, pela cruz, o Senhor nos reconciliou com Deus. E nós temos agora paz com Deus. Meus irmãos, nós temos visto, nós temos observado, Aldenor, nós temos visto essa crise desse país aí da Ucrânia e da Rússia. Isso tem noticiado em todo lugar. Nós temos visto as guerras civis. Nós temos visto o que isso tem causado. Os problemas de crise, de guerra, de inimizade. Mas nós vemos, meus irmãos, um cenário muito pior na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, Adenor, que nós éramos inimigos de Deus. Agora imagine esse cenário. Você vê o resultado de uma devastação. Você vê o resultado de uma crise ali, de uma guerra. Como isso é difícil, irmãos, nós temos esse cenário. Imagina agora eu e você na condição de inimigos de Deus. Foi isso que o nosso pecado nos fez. Inimigos de Deus. Mas aí entra, queridos irmãos, a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Deus conosco, o Deus da paz, Ele veio até nós. E Ele veio nos reconciliar consigo mesmo. E isso Ele fez pela cruz. Isso Ele nos provou ali, irmãos, que agora um mundo que vivia em guerra, agora tem paz. E uma paz que excede todo o entendimento. É por isso que Cristo diz, irmãos, que Ele nos deu a paz. Mas não a paz que o mundo dá, para que nosso coração não se atemorize e não se turbe. Irmãos, nossa principal guerra não é nas calçadas, não é nos países, mas é em nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração em estado de pecado está apartado de Deus. Isso nos faz inimigos de Deus. Isso nos faz agora viver em rebeldia a Deus. Nós podemos até ouvir a palavra de Deus, mas nós não a praticamos. Por quê? Porque o nosso coração é rebelde, está em condição de rebeldia. E eu quero dizer aqui, irmãos, que nós viemos aqui anunciar o Senhor que nos dá um novo coração. O Senhor que restaura a nossa vida e nos dá um novo coração. E um coração agora guardado em Cristo. E agora, como resultado disso, nós temos a paz. A paz que o Senhor nos dá. O Deus da paz. Esse é o Senhor que nós vamos pregar aqui esta noite. Nós queremos dizer, meus irmãos, como o texto aqui continua dizendo: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o Senhor. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo seu nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Meus irmãos, se até as estrelas são como exércitos, se até as estrelas que estão nos céus estão ali ouvindo o Senhor chamar, e assim obedecem, e assim batem continência, quanto mais nós, meus irmãos. Se as estrelas estão ali servindo o Senhor, ali como literais soldados, como exércitos de Deus, o Senhor dos exércitos nos chama como exército dele.
Nós somos exércitos de Deus. Nós somos criados como soldados do Senhor em Cristo Jesus. E um soldado, nós sabemos disso. Se a gente for num quartel hoje, Adenor, a gente percebe que ninguém fica lá, um novato, um recruta desobediente. Um recruta rebelde que se rebela contra seu general, imediatamente ele sai. Mas o Senhor nos deu um novo coração para que no quartel de Deus Ele nos faça soldados de Cristo Jesus. E o soldado de Cristo Jesus, meus irmãos, ele não se envolve com os negócios dessa vida. O único propósito dele é agradar aquele que o recrutou. É agradar aquele que o chamou para batalhar e batalhar pelo evangelho da paz com Deus, da paz de Deus e da paz de Cristo, que nos leva diretamente ao Senhor, que nos faz repousar, que nos faz descansar em meio aos nossos dias. Meus irmãos, e o texto continua e diz: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Então o que você está passando, meu irmão e minha irmã, saiba que o Senhor está no controle. Saiba que o Senhor que reina no trono alto e sublime, Ele vê, Ele contempla, como nosso pastor Gênesis gosta muito de dizer, o Senhor contempla a sua vida, o Senhor vê a sua vida, o Senhor é aquele que tem tempo, e Ele assim olha para você, Ele olha para o seu coração, Ele olha para a sua vida, e o Senhor assim nos faz essa pergunta essa noite, irmãos. Nós não temos ouvido? Nós não temos entendido que Ele, o Senhor, é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra, Ele nunca perde as forças e nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria? Meus irmãos, nós precisamos conhecer o quão grande é o nosso Deus. Nós costumamos cantar que o nosso Deus é grande, quão grande é o meu Deus, mas pela palavra nós conhecemos a grandeza do nosso Deus. Pela palavra nós anunciamos o nosso grande Deus, que nos resgatou, que nos salvou e que nos deu a paz. Nós podemos repousar, descansar na grandeza de Deus, pois o nosso Deus é grande. É por isso que o apóstolo João escreve que maior é quem está em nós do que aquilo que está no mundo. É por isso que a gente pode descansar, irmãos, descansar na grandeza de Deus. Deus é maior. Deus é maior. Isso não é jargão de biografia de Instagram, não. Deus é maior. Isso quem diz é a Escritura. Deus é grande. Isso quem diz é a sua própria palavra. O Senhor é o eterno Deus, o Criador de toda a terra. Ele nem se cansa, nem perde as forças. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos fracos. Olha só. Ele só não perde as forças, mas Ele dá força aos fracos. Ele dá vigor aos fracos, Ele dá forças aos cansados. E Ele compara aqui, o profeta escrevendo, inspirado por Deus, que até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Então olha só, meus irmãos, os jovens podem se cansar, pois eles esperam do mundo. Os jovens, a gente que é mais novo, assim, que tem vigor, está no vigor da idade, dá para dar aquelas carreiras, dá para viajar, dá para buscar um emprego lá longe, a gente se empolga muitas vezes, a gente se perde as forças. A gente que pensa que tem força, a gente perde essas forças. Os rapazes, as crianças se cansam. Às vezes meu irmãozinho chega em casa, ele deu brincando todo dia na escola, bem novinho, estou cansado, senhor. Ele se cansa. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, esses renovam suas forças. Por quê? Porque as nossas forças não estão na nossa carne. As nossas forças não estão na nossa sabedoria. Nossas forças não estão no que a gente procura nesse mundo, mas nossas forças estão no Senhor. E pelo fato de nós confiarmos no Senhor e do Senhor não perder suas forças, Ele partilha agora a sua força conosco. E a nossa força é a força que vem do céu. E agora o poder que nos leva
a anunciar a palavra de Deus, Adenor, é o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora é o poder, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus agora em nós, do Senhor em nós. Como o Adenor bem falou, quando a gente está nos atletas, muitos dizem que o Espírito Santo é uma força. Não, irmãos. O Espírito Santo não é uma força ativa. Não. O Espírito Santo é Deus. Glória a O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus em nós. Se Cristo é Deus por nós, o Espírito Santo é Deus em nós. Aleluia. A obra da cruz, da redenção, é tão importante quanto a obra do Espírito Santo. João 14:16, eu queria pedir que eu não pudesse estar abrindo. A gente está lendo João 14, a partir do 16. A gente vai estar lendo essa noite. A gente continuar. A gente está vendo aqui em Isaías o Deus da paz, o Deus Consolador. Vamos ver aqui, João 14, Verso 16. 16 em diante. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Até aí. Então, meus irmãos, olha essa promessa de Cristo. Não vos deixarei órfãos. Glória a Não Deus. vos deixarei órfãos. Meus irmãos, muitos que buscam sinais ou sabedoria, vão para as filosofias, vão para os livros, vão se aprofundar nesse conhecimento. E até um que eu estava acompanhando, Adenor, um filósofo bem famoso, antes de ele morrer, ele deixou um discípulo, e o discípulo dele deixou assim para aquele rapaz ali. Ele entendeu aquilo ali com a morte daquele filósofo famoso do tempo. Ele me deixou órfão. Ele foi e deixou eu órfão. Mas o Senhor não disse isso. O Senhor nos disse que foi ao Pai, mas que não nos deixaria órfãos. Meu irmão e minha irmã, você pode não ter um pai e uma mãe aqui na terra, mas o Senhor dos céus, Ele nos adota em Cristo Jesus. Ele não nos deixa órfãos. Ele envia o seu Espírito Santo, o outro Consolador, para estarmos agora unidos a Deus, para vivermos para Deus e andarmos com Deus. Meus irmãos, nós vimos que Cristo é Deus por nós, o Espírito é Deus em nós, ou seja, Deus agora habita em nós. Meus irmãos, que grande mistério, que grande maravilha saber disso. Que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, pelo seu Espírito Santo, agora habita em nós. E a palavra aqui do grego, eu queria partilhar isso com os irmãos. É importante, eu imagino, para que os irmãos possam entender. A palavra que o Senhor vai usar em João 14:16, para Consolador, que o Adenor leu, é Parácleton. Vamos entender. Para é ao lado de. E Cleton é do nome Kalel, que quer dizer chamar. Ou seja, a junção dessa palavra ali diz respeito ali, chamar para ao lado de. Então, meus irmãos, essa palavra Consolador, que o Adenor leu, Parácleton, é que o Senhor enviaria outro Parácleton. O Senhor agora enviaria outro para que nos chamasse para estarmos ao seu lado. E naquele tempo, irmãos, quando as pessoas ficavam ali em situações adversas, complicadas, era chamado ali um advogado. Até hoje é assim. Muitos chamam ali advogado para a família, para estar ali junto, ali como um defensor, como um encorajador, como aquele que vai fortalecer a família naquele tempo ali. E não é diferente conosco. O Senhor disse que rogaria ao Pai, que pediria ao Pai, e Ele nos enviaria outro Consolador, outro Paráclito. O Espírito Santo, Ele nos chama agora para andarmos com Ele. O Espírito Santo nos chama para andarmos agora ao lado dEle. Chamar ao lado dEle, chamar para o lado. O Senhor nos chama para o seu lado, pelo seu Espírito Santo. E o Senhor agora nos oferece a sua paz. Ele nos diz agora, irmãos, que nós somos filhos de Deus, porque recebemos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. E nós agora temos a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, nos ensina isso, que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Paz. O mundo procura por paz. Governos estão sendo estabelecidos para procurarem a paz mundial. Mas a palavra do Senhor nos diz
que somente o Deus da paz tem a paz que você tanto procura. E nesse contexto aqui, de guerra, de problema, que o Senhor vai nos dizer, lá em João 15, até João 16, antes do Senhor dizer isso, que vai enviar o Consolador, o contexto ali, irmãos, é que os discípulos eles passariam por dificuldades. E o Consolador não é só aquele que vai enxugar a lágrima. O Consolador é aquele que vai dar força. Aqueles que confiam no Senhor, esses vão ter as suas forças renovadas. Ou seja, agora, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo, nosso encorajador. Ele é o nosso defensor em meio a um mundo hostil, um mundo de pecado, um mundo de mesas que o diabo oferece todo dia. Nós temos o Espírito Santo como nosso defensor. Nós temos o Espírito Santo como nosso encorajador. Ele nos dá força nos momentos que nós estamos mais fracos. Ele nos consola nos momentos que nós estamos com mais amargura no coração. Ele nos dá poder nas horas mais cruciais. E quem faz tudo isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos chama para vivermos ao lado de Deus. O Espírito Santo glorifica a Cristo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Então que nós possamos, meus irmãos, viver no poder do Espírito Santo. Sermos guiados pelo Espírito Santo. E assim podemos viver esta paz. A paz que nos guarda do mal. A paz que nos faz caminhar pela palavra de Deus. A paz de viver para Deus e na presença de Deus eternamente. E isso só quem pode gerar em mim, em você, Aldenor, em quem está nos assistindo, é o Espírito Santo. Portanto, busque o Espírito Santo, pois o que nós poderemos fazer sem Ele? Que o Senhor possa nos ajudar, queridos irmãos, a estarmos aqui preparados, preparando nossos pés com o Evangelho da Paz. Está lá na armadura essa, não está? Que o Senhor possa nos revestir você, seus pés, sua vida, do Evangelho da Paz. A paz que o Senhor nos dá é diferente da paz que o mundo dá. A paz que o Senhor nos dá é o Espírito Santo em nós. Possamos caminhar e andar com o Evangelho da Paz em nosso coração, em nossa mente, guardando a nossa vida para sempre. Assim eu quero encerrar, agradecer a vocês, meus irmãos, por estarem ouvindo a palavra de Deus, a palavra do Deus da paz, que excede todo entendimento e que guarda o meu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E o Deus da paz, está lá em Romanos 8 capítulo, esmagará Satanás por debaixo dos seus pés. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não importa qual seja o seu inimigo, irmão. Nosso inimigo é o diabo e ele já foi vencido. E ele no grande dia será vencido pelo Deus da paz. Confie no Deus da paz. Seja renovado e abençoado com o seu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E algo Deus falava no meu coração, Silé. Interessante, irmãos, que esse livro do profeta Isaías é um livro profético, onde Isaías ele é visto no Velho Testamento como o profeta messiânico, o profeta que mais enfatizou acerca da vinda do Messias. Que o Messias ele nasceu, que o Messias ele viria, que ele teria o seu reinado. E aí nós vamos ver um silêncio da voz profética agora até a vinda do profeta João Batista. E João Batista, quando ele vem, ele é visto diante da sociedade como um homem poderoso em palavra. A ponto das pessoas perguntarem se João Batista não era o Cristo. Mas ele disse, eu não sou digno nem de desatar a correr das suas sandálias. Isso. Eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Aleluia. E João Batista pregava acerca do arrependimento de pecado, que as pessoas se arrependessem. E mediante algo que foi falado nessa noite, um versículo que falava no meu coração, esse último versículo, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu quero fazer uma pergunta para você que nos escuta, que vai escutar esse programa ainda. Em quem é que você tem esperado? Em quem é que eu tenho esperado? Sabemos que aqui, meu amado ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia diz que os últimos dias serão trabalhosos e difíceis de se viver. Mas se nós estamos esperando no Senhor, aleluia, o que a palavra está dizendo, nós iremos ser renovados as nossas forças. Aleluia. Isso não significa que não iremos passar por um momento de dificuldade e tribulação, não. Mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E se nós estamos esperando nele, eu não sei a situação que você está enfrentando, que você esteja passando familiar, ou talvez espiritual, mas espere no Senhor. Espere nele, porque a palavra diz que as nossas forças serão renovadas. Aleluia. E essa palavra esperar, ela pode ser trocada também por paciência.
Nós estamos num contexto hoje mundial, vivendo, inserido aqui nesse mundo físico, onde as pessoas não querem mais esperar. Aproveitando que quando nós vamos para uma fila, a gente vê logo a murmuração. É muita gente, eu não vou esperar. Mas aí existe um processo de espera. Nós estamos passando por esse processo. Nós estamos esperando por uma promessa. Essa promessa, quem prometeu, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. A promessa da vida eterna irá se cumprir. E esse livro de Isaías, um livro messiânico, profético, Isaías pregou acerca da vinda do Messias. Ele veio. A Bíblia diz que ele cumpriu o seu reinado, mas ele morreu. Aí ao terceiro dia ele ressuscita. Agora há uma promessa maior. Por isso que eu digo para vocês essa noite, espere no Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o mesmo Jesus que nós vimos subir, Aleluia. ele também há de descer. Glória a Deus. E essa promessa, você tem que esperar e ter paciência no Senhor. Aleluia. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Espere nele, confia nele. Porque eu tenho certeza que se você esperar nele, independente que o dia seja difícil, a tribulação ela chegue, mas as nossas forças serão renovadas. Porque um dia, a Bíblia diz que um dia tudo irá findar. Amém. Um dia nós iremos ver o céu se abrir, o Filho do Homem descer, e uma voz que vai dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai, Glória a Deus. para o reino que está preparado. Então que nessa noite, assim como foi ensinado aqui, esse Deus Pai, esse Deus Filho, o Espírito Santo, ele tem um propósito na humanidade, que é de nos levar para uma vida eterna. Amém. E aí você tem que esperar nele. Porque se você estiver esperando no governo, esperando nos homens, a sua força ela vai se esmorecer a cada dia. Mas se você esperar no Senhor, por mais tamanha a luta e a tribulação, a minha e a sua força será renovada. Quem diz isso para mim e para vocês nessa noite é a palavra de Deus, que é inerrante, a Bíblia diz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Glória a Deus. Deus possa estar abençoando a sua vida. O senhor vai estar apresentando um livro aí. Vou sim. Logo após o final a gente vai estar encerrando, orando pela vossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse livro aqui, queria poder mostrar aos irmãos aqui, chama Liderança Frutífera. Ele é do nosso pastor Ricardo, na nossa Brasil para Cristo, lá de São Paulo, onde preside ali o pastor Joel. Ele havia me enviado ele. E uma pergunta recorrente que pode acontecer em nossos dias, como aconteceu com o senhor, Adenor, ao ter que assumir ali a congregação do Lamarão. Sou líder. E agora? Olha só, meus irmãos, leio isso aqui para vocês. Primeiramente, tenha calma, pois uma das intenções deste livro é te ajudar nessa caminhada na liderança cristã. Sei que conduzir pessoas não é uma tarefa fácil e que exige muito de nós, mas com orientação e sabendo qual direção tomar, tudo fica mais fácil. Vamos juntos nessa jornada maravilhosa que é liderar e frutificar para a glória de Deus. Liderança frutífera do nosso pastor Ricardo. Eu queria dizer aos irmãos que tiverem interesse, mais encomenda, eu consegui 2 aqui pegar. Os irmãos entrem em contato, a gente pode estar enviando. O nosso pastor do nosso Brasil para Cristo, lá de São Paulo, meu amigo, vai estar no prazer de estar mandando para os irmãos, para a gente estar crescendo na liderança do Senhor. Sabia disso, Adenor, que todos nós somos um líder? Verdade. Você descobriu que, pastor, todos nós somos um líder. Líder da gente mesmo, líder de alguém, mas todos nós somos um líder. Então, que Deus prepare vocês, meus irmãos, para estarmos liderando e frutificando para a glória de Deus, servindo o Senhor. Que essa mensagem seja guardada no nosso coração. Antes de Aldenor orar, que vamos chamar assim, esse tema, fique guardado no seu coração. Isaías 40, João 14, nos diz que esperar no Deus da paz é o melhor que nós podemos fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que a